Olá e seja bem-vindo! Em quase 2 anos do terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, o Brasil enfrenta o maior rombo registrado nas estatais do século XXI. Ajustados pela inflação até setembro deste ano, utilizando dados do Banco Central, os números apontam para um déficit de 9,7 bilhões de reais. Este valor representa um impacto significativo na economia nacional e levanta sérias preocupações sobre a gestão das empresas públicas. O ano de 2023 fechou com um déficit de 2,4 bilhões de reais nas estatais. No entanto, em 2024, até agosto, o rombo saltou para alarmantes 7,3 bilhões de reais, superado apenas pelo rombo de 7,5 bilhões registrados em 2014 durante o governo Dilma Rousseff. Este crescimento exponencial do déficit é particularmente preocupante, pois em apenas 2 anos, o governo Lula torrou o superávit de 31,1 bilhões de reais, acumulado durante todo o mandato de Jair Bolsonaro. De janeiro a agosto de 2024, o déficit chegou a 3,4 bilhões, representando um aumento assustador de 383,1% em comparação com o mesmo período de 2023. Em meio a essa crise financeira nas estatais, o governo Lula propõe uma medida polêmica: a desvinculação das estatais do orçamento tradicional da União. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, declarou que o governo estuda reduzir a participação federal em estatais com condição de se emancipar. O presidente já até enviou 2 projetos ao Congresso Nacional, que visam flexibilizar as regras e permitir que essas empresas se afastem da contabilidade tradicional. Esta manobra permitirá que as estatais gastem recursos públicos com maior autonomia, mesmo sob o guarda-chuva do Tesouro Nacional. Especialistas advertem que, se aprovadas, essas propostas dificultarão em muito o controle dos gastos, potencialmente agravando o rombo já existente. Além disso, a desvinculação orçamentária abre espaço para novas despesas, configurando uma possível tentativa de driblar o arcabouço fiscal. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos argumenta que a proposta visa recuperar a sustentabilidade das empresas, reduzindo sua dependência do recurso da União. A médio prazo, o Ministério do Planejamento e Orçamento defende que a mudança melhorará a situação fiscal das contas públicas, alegando que os recursos públicos das estatais atualmente competem com outros gastos da administração. Atualmente, 17 empresas estatais são consideradas dependentes de recursos do Tesouro Nacional para suas operações. Entre elas estão a Telebrás, que fornece internet para órgãos públicos, a Infra S.A., projetos de infraestrutura, a Conab, abastecimento e distribuição de alimentos, a Embrapa, pesquisa e agropecuária, e a Codevast, obras nos vales do São Francisco e Parnaíba. Os projetos de lei em discussão alterariam as regras para que estas empresas deixem de constar dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, escapando dos limites fiscais atuais. Enquanto as estatais enfrentam o maior rombo do século, o presidente Lula, em declaração neste sábado 19, exaltou o candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, e se autodeclarou o melhor presidente da história do Brasil, atribuindo seu suposto sucesso ao aprendizado com o povo. Esta declaração gera uma forte dissonância com a grave situação financeira das estatais, representando o contraste gritante entre a retórica oficial e a realidade econômica do país. A afirmação do presidente parece desconsiderar completamente a gravidade da crise financeira nas estatais e a preocupação da população com a gestão das empresas públicas. A oposição certamente utilizará essa declaração para criticar a gestão econômica do governo
e a falta de transparência na administração das estatais no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que, como mostram os dados, é um desastre na administração pública, como sempre, não é mesmo?